cérebro humano ele é composto por três partes básicas. O complexo reptiliano, que é o complexo relacionado à sobrevivência. O sistema límbico, que tem uma relação profunda com as emoções. E o neocórtex, que tem funções intelectuais superiores, é o lado racional da mente. Então, o neocórtex, ele que é a terceira camada, ele é uma parte maior, mais evoluída do cérebro. Ele surge através da linguagem, da consciência, do raciocínio lógico, né, a parte argumentativa. O sistema límbico, que é a segunda camada, é um sistema que a gente chama de mesoencéfalo. E o que é que ele é? Ele é comum em todos os mamíferos. Ele é responsável pela proteção da prole, pelas emoções, pelos sentimentos. É um sistema que é capaz de aprender e transformar as emoções em memória. O cérebro reptiliano é a primeira camada, é o paleoencéfalo. Então, o que é isso? É a menor parte do nosso cérebro, é a parte mais primitiva, é o que tem a ver com as necessidades vitais de sobrevivência e de reprodução. Ele tem a relação com o desejo sexual, com as funções essenciais, com fazer a digestão, o sono, respirar, assegurar o batimento cardíaco, as ações mecânicas e instintivas. Então, a teoria de MacLean, ela fala sobre esse cérebro humano relacionado ao cérebro primata, que é dividido nessas três partes. E por que a gente está falando nisso? Porque hoje a gente vai falar numa relação entre ética e instinto. O instinto, ele é um impulso inato que faz com que o ser humano, ou qualquer outro animal, né, ele se mova inconscientemente, ele respira, ele busca sua própria sobrevivência. É o impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente, sem se pautar pela razão, pela inteligência. Existe um filme, Divertidamente, ele é da Disney e da Pixar, e que ele fala sobre as 5 emoções básicas que moram no sistema reptiliano. Então, o que seriam? A alegria, o medo, o nojo, a tristeza e a raiva. Esse filme ele é muito interessante porque ele mostra justamente os sentimentos básicos que um ser humano tem. Nós nascemos com a alegria, e essa alegria ela vai sendo mudada de acordo com as nossas vivências. Então o medo ele é importante, o nojo ele é importante, até a raiva é importante, a tristeza é importante. Por quê? Porque faz com que a gente também se proteja. Por exemplo, se você não sente medo algum, você vai se expor ao risco. Mas esse medo também não pode nos sobrepujar. Se você não sente nojo, você come qualquer tipo de alimento. E isso também vai lhe causar problemas no sentido da sua sobrevivência. Se você não fica triste, significa que você não vai ter também empatia com o outro. Então é importante que você sinta a tristeza, mas como eu disse, não se abale por esses sentimentos. Inclusive no filme, Divertidamente, mostra justamente essas questões. E a raiva, que muitas vezes quando você se revolta com algo, você faz algo para mudar essa coisa. Só que é o seguinte, a gente não deve pensar nisso num aspecto apenas e tão somente relacionado a que você tem os sentimentos de forma bruta. Como nós temos várias etapas do nosso cérebro, então nós podemos evoluir e melhorar como pessoa. E eis que surge também a questão do instinto relacionado à inteligência. O instinto ele é inato, ele é automático, ele é para viver bem, perpetuar a espécie, ele é irracional, ele não premedita, ele não raciocina, ele está sujeito a alterações com o meio ambiente, ele é uma espécie de inteligência inata, ele não se engana, é uma lei natural da conservação e ele se aperfeiçoa com o tempo. Já a inteligência ela é inata, mas ela também é desenvolvida. A inteligência é raciocinada, ela evolui além do viver bem e se perpetuar, ela é racional, ela premedita, ela raciocina. O ambiente o ambiente exerce uma influência, mas não é de maneira apenas determinante. A inteligência ocupa um lugar mais elevado. Ela está sujeita sim a erros, ela conserva e evolui e ela melhora com o tempo. Então você vê que existem algumas coisas que são semelhantes, mas a inteligência e instinto não são iguais. A maioria dos animais tem instinto, ou seja, a ciência, não a inteligência. São coisas diferentes. A gente está falando sobre inteligência, instinto e ética, porque a gente está falando em manipulação. A gente, quando quer alcançar o público, a gente não vai através do neocórtex, que é a parte mais racional da pessoa. A gente vai atrás das emoções, que mais exercem influência junto a essas pessoas. Então, quando você quer se promover como pessoa, quando você quer promover um produto, quando você quer promover uma ideia, quando você quer promover um partido político ou uma religião, seja o que for, você vai apelar para 4 coisas básicas. Primeiro, a admiração.
Você vai contar histórias inspiradoras para o seu público, você vai querer algo que ele se relacione com o produto, com o serviço, com a pessoa, não importa. O segundo é com a ansiedade. As pessoas odeiam perder uma oportunidade. Sendo assim, você tem que despertar o senso de urgência nelas. Você vai usar recursos que façam com que ela tome a decisão de compra rápido, que ela vote em você, que ela aceite o seu discurso como verdade, para não perder aquela grande oportunidade, um desconto imperdível, uma mudança de vida impagável. Outra oferta seria a felicidade, uma história com princípios, com meio, com fim, falando sobre um problema e depois dando ele como resolvido, relacionando essa resolução com um produto, com um serviço, com uma pessoa. Muitos políticos fazem isso. Então a empresa, o político, o produto, o serviço, não importa, ele vai ser um provedor confiável daquela solução. E a sensação de saber que seu problema poderá ser resolvido vai fazer sempre a pessoa mais feliz. E a outra é o medo. O medo, ele é uma emoção poderosa, ele faz com que tomemos decisões sem pensar muito, usando muito mais o instinto do que a racionalidade. Quando eu mencionei o filme Divertidamente, eu falei sobre essa questão. Nenhum desses sentimentos pode se sobrepujar à nossa racionalidade, mas isso é o que se busca na publicidade, na política, no marketing pessoal, em qualquer coisa que você for se relacionar, você vai perceber. E vai perceber isso de que forma? Através da manipulação. E o que é manipular? É a ação de tocar, de pegar, de carregar com as mãos, de falsificar a realidade de alguma forma para induzir a pessoa a pensar de determinada maneira. É a manipulação das informações, por isso que a gente tem tantos fake news, porque a gente tem tantas mentiras, tantas coisas travestidas de verdade, porque a manipulação é o carro-chefe de tudo. Normalmente a manipulação vem através da doxologia. O que é isso? É uma espécie de cântico, de glorificação de uma divindade, mas uma divindade, não entenda aí no sentido religioso. É a parte final que se conclui um hino, de uma prece, de uma oração, mas isso pode ser colocado de outra forma. Ela não é somente um instinto ou uma inspiração. Doxa é muito mais do que tudo, é uma sabedoria com base experimental, é algo investigativo, é a opinião, é o início de um conhecimento em progressão, que não é pleno em si. O problema é que as pessoas utilizam a doxologia para manipular os demais. Então, como é que faz isso? Através dos mantras. O mantra, por essência, é uma sílaba, uma frase sagrada ao qual se atribui um poder espiritual. Entretanto, esse conceito budista foi distorcido. E para manipular as pessoas, nós temos propagandas, pessoas fazendo uma série de fake news ou de opiniões ou de qualquer outro de postagens para manipular o pensamento das pessoas. E como é que se faz isso? Através da repetição. O mantra ele tem que ser repetido para você alcançar o nirvana, mas nesse caso não é para alcançar o nirvana, é para motivos torpes. Mark Twain já dizia: uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. A verdade ela nunca vai vir porque as pessoas temem a verdade. Então a maioria das pessoas vão usar máscara. Essas máscaras não são necessariamente mentiras, mas são a busca de mascarar uma realidade que normalmente as incomoda. Se a gente analisar o que Berilo Neves disse, a gente vê, o nu é a verdade plástica. A roupa é a mentira estética. Uma perna vestida de seda pode ser tudo, até uma perna de pau. Uma perna nua, sem seda nenhuma, pode ser pau, mas é uma perna. Então, quando você se destitui da mentira estética, da mentira branca, daquilo que faz com que a pessoa se sinta bem por se sentir bem, tomando decisões, planejando coisas em cima de coisas que não são reais, você está tendo uma mentira estética. O que ideal seria uma verdade plástica, ou seja, a verdade no seu sentido mais belo. E como isso é feito? Através de rumores. Como é que a gente plastifica a mentira? A gente traz a beleza em cima da mentira. A gente faz com que murmúrios, coisas que são produzidas por pessoas, chegam de forma que a gente não perceba, na forma de sussurros. Mas como assim alguém sussurrando no seu ouvido? Não. Na forma de um pouco mais sofisticado. Através de um evento que a gente chama de rumores. O que é isso? É uma estratégia de controle mental. E é muito mais sutil porque ela opera em termos de toda a sociedade. Você vê que os mantras são colocados na publicidade, são colocados nos discursos políticos, são colocados nas fake news, são colocados nas hashtags, são colocados em todos os aspectos. Por quê? A linguagem que é utilizada através de sons, palavras e rumores, como eu falei, ela tem um significado, mas ninguém vai entender.
O que eles vão querer fazer? Eles vão querer falar de forma tal que você não compreenda, mas você acabe aceitando porque você está sendo manipulado. Então, por exemplo, em Um Grande Ditador, que foi um personagem interpretado por Charlie Chaplin, ele fala de Gramelot, uma linguagem composta por sons, palavras e rumores, que significam o quê? Nada, mas todos parecem entender. No romance 1984, de George Orwell, ele se refere a uma linguagem neo, ou seja, um serviço do sistema de controle na qual todas as palavras consideradas perigosas, vamos colocar assim, para o regime seriam eliminadas. O tema do partido é Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força. É um filme que vale a pena assistir e é um livro que vale muito a pena ler, tá? 1984. Na verdade, essa linguagem sem sentido, ela fala muito sem dizer nada. A rumorese, ela se espalha entre nós numa velocidade vertiginosa, principalmente por causa da internet, como se fosse praticamente uma epidemia. O filólogo Igor Sibaldi, ele chamou esse neologismo de rumorese porque ele acha importante que a gente seja capaz de detectá-lo. O nosso sistema reptiliano não é capaz de detectá-lo. Só o nosso neocórtex, ou seja, o nosso cérebro racional é capaz de entender. E não temos que utilizar cada vez mais isso. E a gente, sem perceber, porque a gente a entende de maneira subreptícia, ou seja, com o cérebro reptiliano, a gente acaba se restringindo. O nosso pensamento não vai ser acordado e a gente se limita. A gente decide coisas da vida, ou pior, deixa outros decidirem coisas da nossa vida. Então a rumorese, como é falar muito sem dizer nada, é a capacidade também de colocar uma palavra após outra. Isso é feito de forma rápida, a gente não se preocupa com a mensagem, mas a gente que também não significa nada, não tem valor. É um discurso em que é composto de palavras vazias, e de palavras ambíguas, porque faz com que a pessoa leve em conta a situação. Por exemplo, Adolf Hitler fazia uso da rumorese. Ele falava durante horas e ele não falava, na verdade, várias coisas, como se fosse um mantra, repetidamente. Então, a ideia geral de poder, a ideia geral de dominação era fincada de maneira óbvia, mas sem ser racional. Você entendia que aquilo ali era óbvio que era poderoso, mas você não entendia o porquê de tamanho poder. Porque, na verdade, era tudo manipulado. A gente vive hoje numa sociedade da loquacidade. Então, o que é isso? Nos tempos que a gente vive, quanto mais a gente tem mais relação com a quantidade e não com a qualidade das coisas. A gente não se surpreende quando fala-se muito em dizer que nada tenha se tornado a norma, né? Então, por exemplo, Thoreau diz o seguinte: parece que o importante é falar com rapidez e não com bom senso. Quem não aprende o idioma, né, rumorese, não fala de maneira sensata, a impressão que tem é essa. E pode ser visto com desconfiança pelos outros, por incrível que possa parecer. O discurso vai ser classificado como complicado e raro e exige uma capacidade de atenção e reflexão que já foi perdida. Então, os discursos razoáveis, lógicos, coerentes, eles são incompreensíveis para a maioria. E essa maioria foi convenientemente manipulada para que não haja uma loquacidade. Então, graças a uma educação muito sistêmica, né? A gente vai ter um vídeo que fala sobre essas questões do princípio da educação, vai falar sobre desde a escola prussiana, que foi feito como uma escola militarizada, que foi feita para a escola formar trabalhadores, para que essas pessoas não pensassem em si executassem tarefas. Então, para funcionar em certos contextos sociais e ter sucesso, muitas pessoas são forçadas a aprender a falar mais e dizer menos. Então, por exemplo, as pessoas conversam com você e você faz: é mesmo? Nossa, que incrível! Mas você não está achando nada incrível. Seria praticamente na internet curtir sem curtir, como se você estivesse curtindo por obrigação. E você, normalmente, quem pensa mais, vai se sentir como peixe fora d'água, como se ele fosse o único são no meio do manicômio, né? Então ele vai testemunhar algo absurdo e parece que todo mundo está concordando, porque esse idioma ele não fala nada, mas ele acaba dizendo muita coisa, e o que de fato é racional acaba sendo algo marginalizado, excluído, raro. Então é muito importante ficar atento a essa questão. O humorese, o que é que faz? Ele cria uma espécie de absurdo que nos traz a alienação. Por isso que o vídeo se chama Ética, Alienação e Instinto, porque fala sobre essa questão em que as pessoas elas não entendem bem as coisas. Existe já uma grande detecção da questão do analfabetismo funcional. As pessoas elas leem, mas não entendem bem o que leem, assistem filmes, mas não entendem bem o que está se passando. Ela prefere assistir um filme de ação porque acaba sendo mais fácil de entender que vai todo mundo atirar e vai muita gente morrer.
Então as coisas ficam mais simples, que o bem vence o mal e pronto, que não há uma visão intermediária. E a gente sabe que a vida não é uma luta entre o bem e o mal, porque na verdade existem muitas nuances da vida. Então a rumorese ela serve apenas para gerar confusão, criar expectativas que nunca vão ser satisfeitas. Ela pode acrescentar também significados que não são os significados verdadeiros. Então vai haver um grande problema. E o poder relacionado a essa questão é o poder da manipulação. A propaganda, principalmente, faz uso disso para que as pessoas utilizem apenas seus instintos básicos e, assim, não compreendam bem as coisas mais profundas e sejam, assim, manipuladas. É muito importante avaliar essas questões para você alcançar os seus objetivos, não é? Se você não entende o que você está vendo, é porque ou você está sendo enganado ou você não alcança. Se você está sendo enganado, avalie. Se você não alcança, estude um pouco mais. Isso não mancha a sua reputação, nem diz que você não é inteligente. Pelo contrário, mostra que você tem a inteligência para questionar, com motivos científicos, é claro. O humorese ele é feito de forma que ele é para você ter várias séries de ideias que vão ser acreditadas. Isso pode ser na forma de imagens, na forma de cores, na forma de palavras. Tudo de forma que desperte emoções e que desperte o sistema reptiliano. O melhor antídoto para isso dessa conversa vazia é a razão, é o questionamento, é o porquê das coisas. Por exemplo, você ouvir uma piada preconceituosa onde todos riem e você perguntar por que isso é engraçado, quando isso mancha um segmento, mancha um grupo específico. Então, por que isso está fazendo com que as pessoas se sintam mal? Por que isso tem graça? Então, muita coisa deve ser feita à luz de uma percepção racional. E existe uma coisa que eu quero para finalizar o vídeo, que é falando sobre a lenda da verdade. A verdade e a mentira é uma lenda que surgiu no século XIX, lá para o final do século XIX, e diz o seguinte, que a verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz a verdade, hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Eles passaram muito tempo juntos, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa. Vamos tomar um banho juntos? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. E eles se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo-se nela sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo a necessidade da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Então, quando você fala da verdade nua e crua, justamente porque ela afeta as pessoas. Existe uma pintura de 1896 que era muito famosa, que é A Verdade Saindo do Poço, de Jean-Léon Gérôme. E essa pintura retrata bem essa questão. E é muito interessante que a gente feche essa reflexão da semana pensando nisso, que é muito mais conveniente você acreditar numa mentira travestida de verdade do que acreditar na verdade propriamente dita, porque a verdade normalmente talvez leve em conta as nossas frustrações, os nossos despreparos, os nossos desesperos, as nossas situações ruins, e isso a gente muitas vezes quer fugir, porque a gente quer estar numa situação de conforto. Conforto esse que é uma mentira, que é uma ficção e que sempre vai sendo jogada na cara, não é? Porque a gente percebe que isso no final, a gente acaba se tornando uma coisa ainda mais viciosa e a gente sempre vai precisar de maiores mentiras para se sentir bem, isso não acaba nunca. Então é importante que a gente se paute na verdade, para que as coisas aconteçam de forma clara e que a gente solucione os problemas de maneira imediata ou de maneira planejada, se for em longo prazo. Não, e não se misture com a mentira, não é isso?